Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério, mais uma vez falando aqui de concursos públicos da Prefeitura de Santo André. O pessoal tá ficando um pouco nervoso com isso, inclusive teve até dislike no último vídeo. Enfim, gente, as notícias que vem aparecendo, tá? Eu venho comentando aí. Se você souber de algo que vem acontecendo, comenta aqui que eu posso dar uma olhada, fazer demais comentários. Mas os avanços que eu vejo ultimamente em concursos que eu participei, em Santo André está tendo assim, vem acontecendo bastante novidade. E é o seguinte, teve mais uma chamada no concurso de Santo André, aquele edital 01 de 2019. O PDF da convocação está no blog do Colabora Concursos. Na descrição do vídeo tem o link que você pode acessar. Já vai cair direto lá na postagem que eu fiz, tem os comentários e tem o PDF. Neste vídeo vou trazer aqui as principais informações a respeito dessa convocação, que é muito importante aí você que está aguardando chegar seu número. Ah, lembrei. ADI, Rogério, será que vai chamar mais ADI? Vai. É que não foi nessa chamada agora. Não quer dizer que, poxa, não vai chamar ADI mais. Vai ter sim a chamada, só que eles estão fazendo aí uma contagem. Bom, esta chamada que teve agora teve a seguinte composição. Foram 19 no total chamados, 4 auxiliares administrativos, 2, né? Um agente de inclusão escolar. Aliás, o agente de inclusão teve uma reunião do sindicato com alguns profissionais que estão montando uma comissão, aliás, por uma pauta muito interessante e legítima, que é a redução para a carga horária de 30 horas para esse agente de inclusão escolar, que trabalha diretamente com crianças com deficiência. Então, esse agente de inclusão escolar é muito importante na unidade. E eles vêm trabalhando aí a questão das 30 horas, mas assim, pelo que eu percebi, foi uma reunião entre a comissão e o sindicato, mas querem apresentar isso ao prefeito. Porque assim, pelo que eu entendo, reduzir a carga horária só através de projeto de lei. Ou um político, um vereador, faz esse projeto de lei e joga como pauta na Câmara, ou o próprio governo cria o projeto de lei e joga como pauta na Câmara. Sem isso não tem como acontecer essa redução. Então, se tiver algum agente de inclusão escolar assistindo, olha, não basta conversar com o sindicato, né? É necessário que alguém crie um projeto de lei e depois torne-se uma lei, aí sim fazem a redução da carga horária. Então não é simples assim, não é um acordo coletivo, né, entre patrão e funcionário. Não precisa ter uma lei específica. Claro, pode ser que o que o sindicato possa apresentar para o prefeito amoleça o coração dele, baixe para 30 horas. Pode ser que aconteça, mas eu posso dizer também para você que eu acho um pouco difícil. Mas a iniciativa está aí. Então pode ser que tenha no futuro a redução aí para 30 horas, que é justo. É muito difícil mesmo trabalhar com esse público e em escola, né? Acho que em escola, mesmo o quadro de apoio, tem que ser 30 horas. Mas mesmo o quadro de apoio e agente de inclusão está inserido. Então, um agente de inclusão escolar foi convocado, um professor, eu coloquei um professor de inglês, 3 professores de educação física, 10 professores de educação infantil e ensino fundamental, que é o PEB1 de lá. No total deu 19. Muita atenção aos convocados no seguinte, você vai ver no PDF lá um horário e uma data. Não está muito explicado. Você vê um horário e uma data e você acha que é só comparecer à entrega de documentos. Não. A entrega de documentos é no dia 7 de junho, mas a atribuição, que é a escolha de vagas, o local que você vai trabalhar, você vai escolher no dia 30 de maio, segunda-feira já. Então dá uma olhada direitinho no PDF. Na segunda-feira tem que comparecer, escolher o local de trabalho. Depois vem a entrega de documentação. Ah, o exame médico é quando? Quando você entregar a documentação, vão entregar uma guia médica com a data dos exames.
Mas, como tem pouca gente convocada, esse processo de exame médico, perícia e nomeação vai ser muito rápido. Então tá, dia 30 atribuição, entrega de documentos, dia 7 de junho. O que eu queria comentar também para vocês é o seguinte, que falta muito professor na rede de ensino fundamental e educação infantil, que é o PEB1 de Santo André, muito, porque há denúncias de que tem escola sem professor, PEB1, e aí tem que, muitas vezes o professor tá lá, tem que dobrar, ou tem que fazer, ou um outro de outra rede, né, de outra rede não, de outra escola, faz uma hora extra, que eles chamam de flex na prefeitura, enfim, e não tem, aí quando não tem condições, não tem como dobrar, e nem aparece um professor para cobrir, em substituição, tem que dividir sala. Então, em algumas escolas vem acontecendo isso. É um sinal claro de que falta professor na rede. Essa chamada de 10 não vai resolver. Acredito que, pelo que ouvi dizer, eu não consegui essa informação direta, mas parece que tem 300 cargos vagos ainda de professor. Por isso que acontecem essas situações. Uma coisa muito importante, um professor de artes perguntou, poxa, não chamou? Bom, artes é o seguinte, se o sindicato disse que entrou com ação para ver se implementa a lei de 1/3 em Santo André, que não está ainda em vigor. Tá? Santo André ainda não adaptou e assim, é muito normal ficar 21, 23 até 25 hora aula com estudantes e não tem a proporção correta, né, se você for levar em consideração a lei de 1/3. O que é a lei de 1/3? 2/3 do tempo da jornada semanal com alunos em sala de aula e 1/3 em planejamento. Aí pode ser HTPC, formação, tempo livre, enfim, mas tem que ser, se for 30, 20 com aluno, 10 em planejamento. A lei é assim e o sindicato diz que está vendo isso aí. Não é algo assim que talvez possa acontecer no futuro muito próximo. Mas, se acontece agora, no meio do ano, a prefeitura ajusta e realmente já vamos trabalhar com 1/3 conforme a lei, aí sim. Porque a prefeitura talvez não faça da maneira correta, vamos dizer assim, colocando formação, HI, HTPI. Não, talvez ela use os especialistas para cobrir, né, para de certa forma dar essas 10 horas de planejamento para o professor regente. Então, se a prefeitura pensar nesse quesito, ela joga 2 aulas de educação física, 2 de artes e uma do MID, que é o de informática, que não é um professor, mas é uma maneira de ajustar as coisas. Aí dá 20 horas para o professor regente em sala, com alunos. Então, se a prefeitura resolver ir por esse caminho, aí vai ter que chamar bastante professor de artes, porque meia dúzia de escolas tem professor de artes. A artes, na maioria das escolas, fica com o professor polivalente, o regente, o PEB1. Uma ou outra escola, poucas escolas têm professor de artes mesmo. Então, se for para frente a lei de 1/3, prevejo aí chamada de muitos professores de artes. Aí vai depender da prefeitura. Não sei o que estão conversando lá. O sindicato disse que está correndo atrás. Mas, enfim, é aguardar. Né? Um exemplo, uma amiga passou um exemplo de um local que funciona com 1/3 já tem um tempo. Aliás, essa lei de 1/3 é de 2008. Aí em 2020 o STF falou, é constitucional, cravou. A partir de agora os municípios têm que se adaptar. Enfim, Jundiaí já se adaptou. Lá são 30 horas semanais. 20 horas com estudantes em sala de aula, dando a aula mesmo.
2 horas em HTPC, aí já vai no contraturno. Em Santo André são 3 horas de HTPC no contraturno e não tem mais nada, né? É só isso, a parte de planejamento. Aí tem as aulas especialistas que você pode aproveitar, mas não é institucionalizado, como planejamento. Acho que falta isso também. Mas enfim, vamos lá, Jundiaí. 2 horas de HTPC, contraturno, aí 2 horas de formação, tem mais 3 horas de livre em casa para você fazer as pesquisas, elaborar a aula, planejar a aula, tudo que você faz em casa, que você acaba fazendo a mais, dependendo do lugar que você está. Então, pode ser considerado como HI, né, a hora individual. E 3 horas de HTPI, que é na escola, que é um tempo individual também. E aí um professor substituto, o professor ali, módulo, vamos dizer, fica em sala de aula enquanto o professor vai fazer HTPI. Assim que funciona quando rola um terço. Acredito que é o que a prefeitura de Diadema quer fazer. Mais para frente eu quero descobrir como que isso funciona na prática. Vou tentar entrar em contato com professores da prefeitura de Diadema. Se a Evelyn conseguir entrar lá em Diadema no segundo semestre, ela mesma pode passar as informações. Aí eu comento com vocês aqui como é que está funcionando assim, um terço lá. Mas assim, no ABC Paulista tem muitos locais, assim, mas no ABC Paulista a única prefeitura que está implementando um terço é a prefeitura de Diadema. Vamos aguardar aí, quem sabe Santo André implementa e haja chamadas de professores de artes. Também educação física, tá faltando. É isso, muito obrigado, até a próxima. Valeu!